a felicidade é um estado do espírito. Então não adianta a gente buscar a felicidade na matéria. A felicidade é o quê? É algo que nos transforma, que nos deixa ativos, felizes. Parte disso vai do quê? Da nossa vigilância, da nossa transformação moral e espiritual. Nós vamos nos incomodando cada vez menos com coisas fúteis. Nós vamos dando importância realmente para aquilo que é verdadeiro, que são os verdadeiros tesouros que Ele mesmo nos diz. Então, quando nós vamos nos espiritualizando, ou seja, nós vamos percebendo que, claro, a matéria ela tem um papel importante na nossa evolução aqui no nosso planeta. Mas não é só isso. A matéria, assim, ela ajuda. Por exemplo, quando nós doamos uma cesta básica para 45 famílias, nós estamos ajudando aí por baixo, eu estimo que 450 pessoas, mais ou menos. É muita gente. Só que não é só isso. Junto com essa matéria que vai sendo doado o quê? O tempo de quem trabalha, de quem vai lá, monta a cesta, vai lá, entrega. Tudo isso é com muito carinho, muito amor. Essa doação é quem faz a diferença. O resto é para sustentar o corpo físico. Mas o espiritual é o quê? São as nossas ações. É o nosso pensamento dirigido àqueles que precisam. Isso de fato é o que ajuda, é o que traz realmente a mudança que nós todos esperamos aí para o nosso planeta. E o nosso planeta ele só vai se tornar regenerado se cada um que está aqui encarnado nele se tornar regenerado também. Então não adianta, né, a gente esperar pelo outro. A gente pode fazer, cada um pode fazer a sua parte, dentro das suas possibilidades, dentro do seu tempo. Cada um tem o seu tempo. E é interessante, né, que a palavra misericórdia, ela vem do latim. Misério, ter compaixão, e cordis, coração. Ter um coração voltado àquele que sofre. Não é ter dó. Porque quando nós temos dó de alguém, nós rebaixamos a pessoa. Nós estamos nos colocando como se nós fôssemos melhores, né? Nós estamos numa posição de não sofredor. Aquele que está sofrendo é um coitado. Não é isso. Cada um passa por aquilo que tem que passar. O que cabe a nós? Procurar nos entender. Às vezes nos colocar no lugar do outro. É o exercício da indulgência. Quando nós somos indulgentes, nós não julgamos. Nós simplesmente ajudamos da maneira que nós podemos. Isso é importante. Não adianta eu ajudar alguém me prejudicando. Um exemplo clássico. Nós temos aí praias nossas, né? Pessoas vão à praia, as pessoas não sabem nadar e pessoas se afogam. Estou vendo lá uma pessoa se afogando. Eu fico aflito, quero ajudar. Mas eu não sei nadar. Eu vou ajudar aquela pessoa. Se eu for, eu vou ser um suicida. Eu não vou estar ajudando ela. Eu vou tentar ver alguém que ajude. Apontar para o salva-vidas, mostrar, olha, alguém está se afogando. Claro que nós ficamos aflitos, nós nos colocamos no lugar de quem está se afogando. Mas não significa que eu vou ter que entrar lá na água. Então, muitas vezes não adianta a gente ajudar alguém se prejudicando. Aí não é ajuda. Esse sacrifício ele não é válido. Não é válido. Nós vamos ver, né, qual que é o sacrifício, o melhor sacrifício aos olhos de Deus, né? Não é esse tipo de sacrifício que Ele espera da gente. Claro, a gente se colocar no outro, sim, mas e ajudar dentro daquilo que nós podemos ajudar, dentro da nossa capacidade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. O que Jesus quer dizer com isso? Veja que Jesus ele coloca uma condição. Aqueles que são felizes, por serem misericordiosos, vão alcançar a misericórdia divina. Ou seja,
Pai Celestial vai ter misericórdia de nós. Então ele está falando da lei de causa e efeito. Então tudo que nós fazemos, agimos, nós recebemos de volta. Nós vamos nos condicionando a receber aquilo que nós damos. De que forma? Por exemplo, pensamentos, palavras, ações. Pensamentos? Sim, pensamentos. Nós, por exemplo, não vamos nos arrepender daquilo que nós não dissemos. Chico falava isso. Então, quando nós pensamos antes de falar, nós podemos às vezes evitar uma ofensa a alguém. Aqui é interessante o Masaru Emoto, podemos dizer que ele é um cientista. Ele fez uma experiência que qualquer um de nós pode fazer, é muito simples a experiência. O que ele fez? Ele pegou ali uns copinhos com água da torneira mesmo, e ele começou a colocar palavras em cada copinho. Ele colocou palavras positivas, amor, perdão, e colocou palavras negativas, ódio, raiva, rancor, nomes de pessoas que foram muito ruins nessa reencarnação, que não merecem ser citadas, mas fizeram parte da experiência. E aí ele colocou num congelador, congelou, para que a água entrasse num estado sólido. Porque na cabeça dele, assim, se as palavras elas têm vibrações, quando nós congelarmos a vibração que é feita na água, nós vamos perceber alguma coisa. Ele tinha essa intuição. E olha que interessante, as palavras amorosas, elas formaram cristais lindos, muito bonitos. E as palavras negativas pareciam mofo. Você olhava para o gelo escuro, bem, quase preto. Ou seja, mesmo a palavra escrita num papel, ela tem o mesmo poder de quando nós pensamos ou nós falamos. Ela emite uma vibração. Então isso se aplica a tudo que nós temos. Tudo que é matéria sofre a nossa influência. Então por isso que é complicado quando nós nos apegamos a alguma coisa. Às vezes nós desencarnamos e não seguimos em frente porque nós estamos ali presos ao nosso plano material, por conta de matéria. Então, o importante da misericórdia é justamente isso. Não só a nossa misericórdia para com os outros, mas para conosco mesmo. Tudo isso tem repercussão nos dois planos, no físico e no espiritual. Nós vamos receber o retorno disso. E a cada encarnação nossa, nós temos uma oportunidade de repararmos as coisas que nós não fizemos tão bem, não seguimos tão bem. Mas o importante dessas experiências, sejam elas positivas ou não, é o aprendizado. É o que como nós crescemos com isso. Tudo isso é parte do quê? Do nosso processo de evolução espiritual. Orai e vigiai, sempre. Por quê? Pensamentos. Por isso que é importante, Jesus falava, orai e vigiai. Porque o que nós pensamos é como se fosse um imã, nós atraímos para perto de nós. Nós queremos coisa boa, obviamente. Então, os nossos pensamentos têm que ser bons. Aqui nesse Evangelho, também é falado sobre o seguinte: não julguem para não serem julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Ou seja, é muito comum às vezes a gente repreender ali, né? A gente ficar indignado com uma determinada situação, a gente tem aquela fome de justiça, né? Nós nos revoltamos. Será que se eu estivesse lá eu não faria naquela situação? Às vezes sim. Nós temos, o Ramel diz que nós
nós projetamos às vezes no outro aquilo que somos nós. Às vezes a gente enxerga nos outros aquilo que eu não gosto em mim mesmo. Então, essa questão do julgamento ela é muito importante. Ou seja, a gente evitar julgar porque a gente não conhece todos os ângulos. Às vezes uma história tem muitos lados. Às vezes a gente só conhece um lado. E aí nós julgamos pelo aquele lado que a gente conhece. E aquele lado, às vezes, ele não tem todas as informações necessárias para um julgamento justo. Com isso, o que acontece? A gente pode ter um julgamento injusto também, durante o nosso processo reencarnatório. A Joana também, ela nos fala, uma lição muito importante. Quando vier a tentação de acusar e apontar defeitos, lembra-te das próprias necessidades e limitações, e fazendo todo o bem possível ao teu alcance. Avança na firme resolução de amar, e despertará, além das sombras da carne por onde segues, num roteiro abençoado, onde os corações felizes e livres buscam a vida verdadeira. E ela completa: a maledicência é cultura de inutilidade e solo apodrecido. Maledicência é falar mal dos outros, é a nossa conhecida fofoca. Ou seja, olha o mal que isso causa na nossa encarnação. Então, quando nós nos envolvemos, seja em qualquer tipo de maledicência, nós compartilhamos de todo o mal que essa maledicência provoca. Nós ficamos ali mergulhados, mesmo que muitas vezes só ali de espectador, só ouvindo. Aquilo vai irradiando de tal forma, muitas vezes, aquele que é o ofendido ali naquela maledicência, ele pode vir até desencarnar. Nós temos aí tantos casos de bullying em escola, situações de linchamento social, né? Hoje é muito comum na internet, pessoas que vão parar no psicólogo, que são internadas com problemas psicológicos por conta do linchamento social. Porque a pessoa que está no teclado ali, ela acredita que a internet, de alguma forma, ela filtra a questão espiritual que abrange sobre ela. E sabemos que não é assim. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, independente de ser eletrônico ou não, eu sou responsável e volta para mim mesmo. Ou seja, você responde. Pode ser que em algum momento você não responda na justiça dos homens, mas na justiça divina essa não falha nunca. E tem uma outra passagem que Jesus nos fala sobre reconciliar com o adversário, né? Reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz não te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. É interessante essa fala de Jesus, porque Jesus ele tinha a visão do todo. Jesus sabia que a nossa vida não encerra com a nossa morte no corpo físico. Ele sabe que a vida é um processo contínuo. O que ele quis dizer com isso? Se nós estamos aqui hoje, para a gente não procrastinar nada que a gente tem que fazer. Se eu tenho algum problema com alguém, resolve. Sabe por quê? Porque esse problema às vezes ele dura séculos. Você desencarna, o problema continua, você reencarna, e aí vem aquilo que nós chamamos de obsessor. Estou sofrendo um processo de obsessão, você vem para assistência espiritual. Por quê? Porque você não reconciliou com o seu adversário lá no passado. Nós hoje não sabemos o que nós fomos no passado, o que nós fizemos no passado. Nós sabemos o nosso dia a dia, o agora. Graças a Deus, é uma oportunidade de começar do zero. Mas essa vida ela não veio de agora, ela veio de antes. Então por isso que é importante, se eu não me reconciliei lá no passado, o que eu faço agora? Que eu me reconcilie com o meu obsessor. Por quê?
Porque muitas vezes eu fui o algoz. Nós acreditamos que nós somos sempre inocentes. Hoje sim, mas no passado talvez não. Então é por isso que é importante nunca deixar para depois. Achar que, não, isso é bobagem. O nosso maior problema na reconciliação é o nosso orgulho. A dificuldade de perdoar está relacionada ao orgulho. Por quê? Porque nós não nos perdoamos se nós perdoarmos alguém. É mais ou menos isso. Então, o perdão ele começa com o quê? Com o auto-perdão. Esse exercício ele tem que ser feito de forma contínua, né? E também falamos sobre o sacrifício mais agradável a Deus. E aí um trecho do quê? Do nosso Pai Nosso, que nós acabamos de rezar aqui no início dos trabalhos. Veja que há uma condição, né? Eu estou pedindo perdão a Deus das minhas ofensas, mas Jesus colocou uma condição, que eu tenha que perdoar alguém que me ofendeu também. Por quê? Porque senão essa mão, como é lei de causa e efeito, é uma mão de via dupla, né? Ou seja, ela não funciona só para um lado. Não adianta eu ficar pedindo, se eu não dou. Se não há doação da minha parte para fazer isso. E é interessante essa passagem com o Pedro, né? O Pedro, o número 7 é um número cabalístico dentro da cultura judaica. Ele pergunta para Jesus se ele tem que perdoar aqueles que ofendem ele 7 vezes, né? Aí Jesus fala, não, 7 não, 70 vezes 7. Será que Jesus quis dizer que 490 vezes está bom, quando fizer 491 você não perdoa mais? Claro que não. Jesus aproveitou o cabalismo ali do número 7 e fez o 70 vezes 7. Temos que perdoar sempre na medida do possível. É claro que perdoar não é algo muito simples. Por isso que é um sacrifício, um bom sacrifício aos olhos de Deus. Por quê? Porque envolve um esforço interno nosso muito grande. Cada um sabe o que passa, o que passou, o que sofreu. Né? Está aqui às vezes falando, a pessoa está ali pensando, não, ele está falando perdoar, é muito fácil, da boca para fora é muito fácil. Não, não é fácil. Cada um sabe o que passou. É por isso que ao saber o que passou, isso não pode transformar você, não pode ficar te machucando. Porque esse perdão é bom para você, não é para o outro, não é para quem você está perdoando. Aquilo não pode corroer a sua alma. Por isso essa questão da libertação do perdão. Ou seja, perdoar não é esquecer, esquecer é amnésia. Ninguém esquece, a não ser que você tenha amnésia. Perdoar é o quê? É justamente não sentir, não sofrer mais com o que aconteceu. Enquanto a gente continuar sofrendo com aquilo que nos fizeram, a gente não se liberta. É como se fosse uma bactéria que vai crescendo dentro da gente, da nossa alma. E o antídoto para matar essa bactéria é o perdão. O Chico disse isso. E o perdão também é uma condição essencial para a paz. Ou seja, aquele que está ali sofrendo, como é que essa pessoa vai ficar em paz? Não tem como. E também não vai ser uma pessoa feliz. Porque ela vai estar presa àquele sentimento negativo. E como eu já disse, o orgulho realmente é um dos maiores obstáculos. Não só para essa questão do perdão, mas para a nossa evolução como um todo. Ou seja, ele nos impede de aprender, de crescer, de sermos pessoas melhores. Tem essa passagem também que Jesus fala, né, que é mais fácil a gente enxergar o cisto no olho de alguém do que a trave que está no nosso olho. A trave é um galho grande, né?
seja, nós temos ali um bloqueio na nossa visão para os nossos defeitos, mas eu enxergo um mínimo cisco, ou seja, um defeitinho mínimo no próximo. É isso que ele nos chama a atenção. Às vezes você ficar olhando a vida do outro ali, você tem problemas maiores para resolver. É isso que ele quer dizer, né? E é um baita de um problemão. E aí nós percebemos assim, o que aqui, por exemplo, o outro está me incomodando bastante. Às vezes eu me incomodo com uma determinada pessoa. Às vezes eu estou me vendo naquela pessoa e não sei. Eu estou tão incomodado, é um defeito que está latente em mim mesmo, mas eu projeto ele no outro. Eu acredito que é só o outro que tem aquele problema, não eu. Então, quando nós percebemos isso, é hora de olhar para o nosso espelho. Quem que eu enxergo no espelho? O outro ou a mim mesmo? O Evangelho nunca é para o outro, é sempre para mim mesmo. Sempre quando nós estamos ali lendo uma passagem do Evangelho, ensinamento, quem está ouvindo, quem está lendo primeiro somos nós. Por mais que a gente esteja aqui explanando, explicando, o primeiro a aprender é aquele que está lendo ali. É realmente perceber as situações do dia a dia e, olha, o que eu tenho que melhorar. E temos aí no item 12 a passagem da mulher adulta. É interessante que Jesus estava ali escrevendo ao chão, quando os sacerdotes, os fariseus e os sacerdotes, trouxeram uma mulher que havia sido, entre aspas, pego em adultério. Supostamente, acredito eu. Por quê? Porque as leis naquela época eram muito tendenciosas. Eles chegaram falando já para Jesus que a lei de Moisés era clara, que aquele que fosse pego em adultério, ele deveria ser apedrejado. Curioso é que trouxeram só a mulher, você não vê o adúltero. Ou seja, ela não foi pega em adultério sozinha. Cadê o adúltero? Provavelmente deve ser esse daqui com a pedra maior. Por quê? Ele era uma vítima. Nossa, eu fui seduzido pela mulher. Então ele está ali para jogar pedra também, né? Então, falando em julgamento, todos ali estão o quê? Projetando naquela mulher os seus desejos interiores, que eles não suportam. É uma forma o quê? De lavar a alma. Quando eu vou lá e aniquilo a mulher, eu estou tentando lavar a minha alma dos meus próprios pecados. Não do que ela cometeu, mas sim do que todos ali estavam. E Jesus, de uma forma muito tranquila, muito calma, ali, não sabemos o que Jesus escrevia na areia, ele olha e fala assim: atira a primeira pedra aquilo que não tiver pecado. Todos se calaram. E aí foram saindo, os mais velhos primeiro, os mais jovens, até que não sobrou ninguém, só Jesus e a mulher. E Jesus pergunta para ela: onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde: não. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. É interessante que Jesus, talvez esse seja uma das passagens com o maior ato de misericórdia. Jesus, ele dá um espelho moral para cada um que estava ali presente. Para cada um se olhar para dentro de si e perceber se eles não estariam ali sendo apedrejados junto com a mulher. Todos saem ali com vergonha, que Jesus tinha essa autoridade moral. Veja, Jesus não negou a lei de Moisés em momento nenhum. Ele só colocou a condição. Tudo bem, já que a lei de Moisés diz que tem que apedrejar, já tira a primeira pedra aquele que não errou, que nunca cometeu nenhum erro. E ninguém teve moral para jogar essa pedra. Com isso, Jesus faz o quê? Não só para eles, mas para todos nós, né?
Quantas vezes nós não queremos jogar uma pedrinha em alguma coisa que nós vemos, que nós às vezes não temos a compreensão? O que nós vemos na notícia, na televisão, a gente não sabe o que aconteceu, a gente só está vendo ali o que está sendo projetado. Que nem a mulher, trouxeram a mulher e disseram que ela estava ali em adultério. Mas ninguém trouxe nenhuma prova, nenhum elemento material. A mulher é um ser frágil ali na situação. Aquela mulher, com certeza, ela veio sendo arrastada por todos que estavam ali. Não tinha ninguém protegendo aquela mulher, a não ser Jesus. Só que é interessante que Jesus fala para ela, não é que Jesus apoiou o pecado dela, o suposto pecado. Ele simplesmente falou, vá e não peques mais. Ou seja, aprenda com o seu erro, ou com esta situação que aconteceu, e evite. É assim que nós devemos crescer espiritualmente. Não quer dizer que nós não estamos aqui para errar nesse planeta. Esse planeta é nosso planeta escola. Nós vamos errar muito, nós estamos aqui para termos experiências. A diferença está em como nós lidamos com essas experiências. Como é que nós crescemos com essas experiências. Se nós crescemos, aprendemos, ou se nós reclamamos dessas experiências. Porque cada um tem a sua experiência. É uma escola. Cada um tem uma prova. Então não adianta eu perguntar a resposta da sua prova, porque as perguntas para a minha prova nem são iguais à sua. E assim é com todos. Então cada um sabe aonde o sapato aperta, como diz aí o popular. E como é que nós trabalhamos isso dentro da doutrina espírita? Todos os ensinamentos de Jesus é um convite ao quê? A nossa reforma íntima, a nossa transformação. Nós temos aqui uma figura representando algumas coisas importantes para a nossa reforma íntima. Por exemplo, aquela luz projetada no centro do peito da moça, é o quê? Todos nós temos uma centelha divina. Todos nós somos filhos de Deus. Deus nos ama independente dos nossos erros, das nossas imperfeições. Essa luz ela vai crescer na medida o quê? Que nós vamos ficando cada vez mais espiritualizados. Quando nós seguimos modelos materializados aqui na Terra, o que acontece? Essa luz fica fraquinha. Aí nós chegamos lá do outro lado, nós ficamos impressionados com aqueles seres iluminados que brilham e falam assim, eu quero ser igual a ele. Aí falam para a gente, olha, para você ser desse jeito, você tem que voltar lá para a Terra e aprender de novo. Prestar mais atenção nos ensinamentos de Jesus. Só que nós chegamos aqui e nós esquecemos. Essa é importante de trazer essa latente que está dentro de nós e insistirmos o quê? Nas questões espirituais. Para nós ficarmos com a nossa luz interior cada vez mais forte. Para que nós criemos uma raiz forte. A raiz forte ela está onde? No Evangelho. Ele é a nossa base. É o nosso conhecimento. O nosso desenvolvimento intelectual faz parte desse processo. O nosso tempo é relativamente curto para nós fazermos isso. Então, quanto menos tempo perdermos com coisas fúteis, mais tempo nós temos para o nosso aprendizado. E aquelas correntes no braço da moça representam o quê? As correntes do orgulho, que nos prendem, as nossas crenças limitantes, que nós vamos aprendendo geração a geração. Todos nós. Eu tenho várias crenças limitantes que eu procuro me livrar, né, que eu, racionalmente, é engraçado que instintivamente a gente aciona a crença limitante. Aí, quando a gente traz para a razão, a gente consegue controlar isso. Por exemplo, eu não posso ter um chinelo virado. O chinelo virado não, porque é coisa da minha avó, da minha mãe. Aí, racionalmente, agora como espírito, não, peraí, eu não vou ficar acreditando que o chinelo virado
vai trazer alguma coisa de ruim para mim. Então, quantas coisinhas como essa nós trazemos nas nossas vidas? Né? A faca que cai, não pode abrir um guarda-chuva dentro de casa. Tem abrir um guarda-chuva dentro de casa, não tem problema nenhum. Então, essas correntes, elas estão o quê? São nossas, nós criamos essas correntes. E à medida que nós vamos racionalizando, nós vamos nos libertando dela. Outra coisa que é muito, muito forte, muito importante na nossa natureza, é o quê? É a conexão com a natureza que nós somos privilegiados aqui em Caraguatatuba. Ou seja, nos envolvermos com a natureza, com a manifestação divina, ir mais à praia. Quanta gente mora aqui, né, e não vai à praia, não vai no mato. Pô, a manifestação de Deus está lá. Será que nós não gostamos das coisas de Deus? Isso é importante para a nossa reforma íntima. E é tão interessante que aquele que não se conecta com a natureza também rejeita. A pessoa chega, é pernilongo, é mosquito, já vai atacando. Isso é o quê? É o campo que nós criamos em torno de nós. E nós vamos trazendo também o quê? As peneiras, né? Para nos auxiliar nas nossas decisões do dia a dia. Pois o Espiritismo é religião, ciência e filosofia. Nem tudo que eu posso, nem tudo que eu quero eu posso, e nem tudo que eu posso eu devo. Se nós fizermos essas perguntas em todas as nossas decisões, a chance de acerto é muito maior. Por quê? Porque muitas vezes o eu quero, ele vem de o quê? De algo instintivo, não é de algo racional. E aí quando nós vamos para o racional, nós vamos perceber que, isso é bobagem. Você acaba deixando de para lá. A mesma coisa é seguir nas peneiras de Sócrates, ou seja, com as coisas que nós recebemos. Nós estamos na era da informação, nós recebemos informação o tempo todo por vários lugares. Só que, se fizer o filtro de tudo que nós recebemos, se de fato é verdade, nós vamos ver que muita coisa nós vamos jogar fora. E mesmo aquilo que é verdade, é bom para eu passar para frente, aí você vai perceber também que às vezes é verdade, não vou replicar o mal, né? Ou seja, o mal não merece nem comentário. E a necessidade de você passar isso para frente, às vezes é algo verdadeiro, não é ruim, mas a pessoa com a qual você vai passar, ela não está preparada para receber aquilo. Então você não vai ajudar passando, mesmo algo que seja verdade. Então essas peneiras, elas servem justamente para auxiliar a nossa reforma íntima. E seguimos sempre o quê? Jesus como o nosso modelo de evolução. Jesus é o nosso irmão maior. Jesus ele veio aqui e ensinou com o quê? Ele não deixou nada escrito. Ele ensinou com o seu exemplo. É interessante que ele precisou morrer para mostrar que a morte não existe. Ele precisou sofrer, mostrar para todos nós, olha, isso aqui é só uma passagem. Eu estou aqui. E está aqui até hoje. Mesmo assim, há aqueles que não acreditaram. Que não acreditam até hoje. Então, ele veio mostrar exatamente isso. Gente, a vida é uma continuação. Vocês podem chegar aonde eu cheguei. Basta vocês quererem. É claro que isso não é imediato. Jesus sabe, né? Tudo leva o seu tempo, leva tempo. Mas ele sabe. E ele deixou esses ensinamentos através do seu exemplo. E também a questão do autoconhecimento. Muitas vezes nós estamos buscando o reino de Deus num lugar distante. O reino de Deus está dentro de nós, ele mesmo disse isso. A doutrina base de Jesus é o quê? O amor baseado no respeito, na liberdade e na humildade. Liberdade por quê? Porque o amor liberta. O amor não prende, o amor não tem dono. Ninguém é de ninguém. Às vezes nós confundimos, nós criamos posses dentro da nossa própria família.
dos nossos entes, somos todos espíritos livres. E o amor, ele funciona como o quê? Como uma ferramenta. O amor é bom para nós, primeiramente, depois para o outro. Olha que curioso. E aí nós vamos encerrando com a frase do Chico, que ele fala assim, ó, amar sem esperar, sem ser amado, sem esperar recompensa alguma. O amor não prende, ele liberta. Ame porque isso faz bem a você, não por esperar algo em troca. Ou seja, quando nós exercemos o amor, na sua plenitude, quando nós estamos ali, por exemplo, ajudando 45 famílias, eu não posso esperar nem o agradecimento de nenhum deles. Porque se você fizer isso, você já não está ajudando. Você já está querendo algo em troca. Então, você tem que fazer porque é bom, você se sente bem. Quando nós ajudamos alguém verdadeiramente, nós sentimos um verdadeiro êxtase. É bom para nós. Aí as consequências, elas acontecem. É bom para o próximo também. Mas, primeiramente, para nós. Então, assim, ame. Foi a única coisa que Jesus pediu. Amar ao próximo como a si mesmo. E aí é interessante que na trajetória de Jesus ele vai mostrando como é que se ama. Ele foi dando os exemplos. E pouco antes dele partir, reunido ali com os discípulos, ele disse o seguinte: ele sabia que havia conflitos internos, briga de egos, rivalidades, misoginia entre eles. Muitos não suportavam a possibilidade de ter mulheres no grupo. E Jesus disse o seguinte: amem uns aos outros como eu vos amei. Para deixar claro exatamente como é que ele amou cada um deles. Olha o exemplo que ele deixa. Por quê? Porque ele sabia que simplesmente o amar a si mesmo, muitos ali não se amavam como deveriam se amar. Muitos de nós, às vezes, não se amam como deveriam se amar. Então, quando ele dá esse exemplo, ame uns aos outros, como eu vos amei, ele deixa claro o exemplo dele, o que ele fez enquanto estava ali encarnado, e como deveria, é a receita de bolo, né? A verdadeira receita de bolo. E que, durante essa semana, que nós possamos colocar em prática esse ensinamento de hoje, né? Do Evangelho de hoje. Que a gente pense nessa lição com muito carinho, nas situações que nós vamos viver no nosso dia a dia. E que nós possamos sair daqui hoje muito melhor que aqui chegamos. Muita paz a todos e uma boa semana.